Então bora lá, pessoal. Hoje eu vou estar mostrando aqui minha escala, né, da minha operação, que eu fiz aí 300k, né, nesse período de um mês. E eu vou estar explicando aqui para vocês os bastidores, né, da minha operação, o que eu fiz, quanto que eu faturei, quanto que eu tive que gastar para poder fazer isso, né? Então bora lá, mais um vídeo aí dessa saga, né? Eu acho bem interessante, eu acho que vocês também gostam desse tipo de vídeo, porque mostra, sei lá, só o que é real mesmo. E é isso aí então. Só para começar aqui, como vocês podem ver, 300k em comissão, eu filtrei aqui na Perfect, em dashboard, só as vendas aprovadas, aqui tem algumas vendas. E isso aqui, né, é no período de um mês, lembrando que, comparado a outras escalas, eu gosto sempre de deixar isso bem claro, por causa que tem uma tendência, tá tendo uma tendência, né, desse tipo de vídeo no YouTube, e obviamente tem escalas muito maiores do que a minha, mas eu acho que de alguma forma, para quem tá começando, ou para quem já escala, mesmo assim se torna interessante ver, entender um pouco, né, do que eu vou estar mostrando aqui hoje. Então é isso. De primeira parte, esse aqui é o faturamento, né? Eu uso a plataforma aí da Perfect Pay. É uma plataforma bem boa, tem um suporte bem legal. Então eu até recomendo. Mas enfim, né? Além de entender aqui o faturamento desse mês, outra coisa que é muito interessante, que também não adianta ter um faturamento, principalmente um lucro, né, uma parte de comissão de 300k no mês, se você não sabe quanto a pessoa gastou, né? Então, bora para uma outra parte aqui que é muito importante, que é eu explicar para vocês quanto que eu gastei para poder ter esse faturamento, ter essas comissão aqui, né? E já deixando bem claro aqui para vocês, a plataforma que eu uso para poder rodar tráfego na minha operação de tráfego direto aqui é o Google Ads, né? De maneira mais específica, é no YouTube Ads. Para quem não sabe, para você anunciar dentro do YouTube, você usa a plataforma do Google, né, o Google Ads, e é por aqui que eu anuncio 100% da minha operação, né? Muitas pessoas usam o Google como plataforma secundária de tráfego, bem poucas pessoas do nosso mercado usam o Google como 100%, né? Muitos usam até como a rede de pesquisa, que é muito até mais popular do que o próprio YouTube. Do YouTube realmente é um oceano azul atualmente, por causa que é uma porcentagem muito pequena do nosso mercado que anuncia e que principalmente consegue escalar, né? E sim, é 100% YouTube Ads aqui na plataforma do Google que eu anuncio. Então, como vocês podem ver aqui a primeira parte, para deixar bem claro, eu utilizei duas contas, né, nesse período de um mês aí para fazer esses 300k. Então, como vocês podem ver aqui, duas continhas no Google, que já eu vou explicar para vocês algumas vantagens, né, que é rodar no YouTube Ads, mas sendo bem direto aqui, nessa primeira conta eu gastei 91.839 reais, e nessa outra conta aqui, nessa segunda conta, 63 mil. Estamos falando de algo um pouco mais aí de 154 mil reais gastos, né, para poder fazer aquele valor ali de 304 mil, não é isso? Então, isso significa que é um ROI de 2 aí, né, consideravelmente um ROI de 2, que para o nosso mercado atualmente é algo muito interessante, pessoal. Realmente, ainda mais para quem anuncia tradicionalmente no Facebook, ter um ROI de 2 de maneira tranquila, sem muito estresse, sem muito bloqueio, é algo que tá bem difícil do nosso mercado, e aqui no YouTube é o que permite eu conseguir ter esse ROI interessante. Mas voltando aqui para o Google, pessoal, algumas outras coisas que eu posso explicar aqui para vocês é o motivo de eu conseguir ter ROI 2, né? Como eu acabei de falar, isso se trata por causa da plataforma de tráfego que eu anuncio, né? Que é aqui no Google Ads, no YouTube Ads. E por que a plataforma que eu anuncio, que eu rodo o tráfego, influencia tanto no ROI, né? Porque custo de aquisição, né? O CPA. Por causa que tem o primeiro ponto, que o Google é muito mais tranquilo, é muito mais inteligente para se otimizar, né? Então, uma vez que você tem uma conta boa no Google, cara, o seu CPA, seu custo por aquisição de cliente vai ficar muito baixo, por causa que, de fato, a inteligência de otimização do Google é bem mais poderosa do que o Facebook ou de qualquer outra plataforma, desde que você tenha uma boa conta otimizada, né? Com várias conversões ali acumuladas na tag, no pixel, né? Como é mais conhecido. Então, só esse fator aí já
já é o principal para você colocar qualquer oferta praticamente e vender. É mais ou menos nesse nível, é muito poderoso mesmo o poder do Google para quem sabe anunciar, para quem sabe escalar. Outro fator é a tranquilidade de conta, né? Apesar que nem hoje em dia no Facebook é tão horrível assim como já foi, mas no Google também existe essa vantagem que é as contas durarem mais, uma vez que você está dentro das políticas, né? Ou pelo menos está adaptado às políticas, né? Porque isso não significa que eu rodo nicho white. E não, na minha operação de tráfego direto é nicho black, né? É nicho de renda extra. Porém, mesmo assim, uma vez que você sabe se adaptar, é isso que eu quero dizer, você consegue fazer suas contas durarem bem mais tempo. Então, esse é outro fator. Além de que, é claro, pessoal, você tem que ter uma boa oferta validada, né? Também não adianta nada, uma boa plataforma de tráfego, você ter todo o conhecimento ali em tráfego, saber escalar se você tem uma oferta ruim, né? Então, essa aí é uma outra coisa importante de dizer. Mais um outro ponto que eu também acho interessante explicar para vocês aqui em relação ao YouTube Ads, né? Vocês podem ver algumas campanhas aqui. Porque eu, sendo um gestor aí focado do YouTube Ads desde que eu comecei, para quem não sabe, desde que eu rodo tráfego direto, tráfego pago, tráfego direto, eu sempre foquei no YouTube Ads. Já rodei Facebook, mas bem pouco, nada relevante, nunca consegui escalar de fato no Facebook, então sempre meu foco foi no YouTube. Isso me leva a explicar para vocês que eu já vi muitas pessoas querendo sair do Facebook e tentando vir para o YouTube, né? E falhando pra caramba, por causa que existe um padrão das pessoas que vêm do Facebook que é achar que vai ser a mesma coisa, né? E aí que de fato vem um outro detalhe que eu acho muito interessante explicar para vocês, que é o motivo que as pessoas que vêm no Facebook pro YouTube não dão certo, né? Isso está muito relacionado à forma como elas querem anunciar da mesma forma como anuncia no Facebook, né? E o que eu quero dizer é diferente, né? Ainda mais quando você já tem o padrão ali de anunciar no Facebook, em certa plataforma, quando você vem para o YouTube, é diferente de qualquer outra plataforma. Eu não falo com o intuito de desmotivar, eu falo no sentido de só prestar atenção para, cara, se você for migrar de plataforma ou tem interesse em rodar YouTube Ads, se você já tem um padrão de anunciar em outra plataforma, tome cuidado, né? Tome cuidado no sentido de buscar entender o que você está fazendo, né? Buscar entender, ter conhecimento, ter informação de como escalar da maneira certa, por causa que isso é um detalhe que muda tudo, né? É você saber anunciar, é saber escalar, por causa que é diferente. Eu gosto sempre de deixar esse ponto claro, por causa que é um padrão, que eu já vi muitas pessoas tentarem migrar do Facebook para o YouTube e falhar miseravelmente, por causa que acha que é igual. Não, é tudo diferente. E como não é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo aqui mostrando bastidores da minha operação de tráfego direto escalando, sempre nos outros vídeos e até a galera que acaba chegando no meu Insta lá, chega muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Que eu percebi que alguma delas tem um certo padrão, né? Inclusive eu resolvi até separar aqui algumas dessas dúvidas que tem o padrão de chegar até mim, para poder explicar aqui para vocês. Muita da dúvida é que se tem menos concorrência. E sim, pessoal, com certeza o YouTube Ads tem uma concorrência menor, discrepante, né, comparada a qualquer outra plataforma, principalmente o Facebook, por causa que eu não tenho um número exato, mas eu chutaria que, 95% do nosso mercado, 98%, eu diria 97%, não sei, tá no Facebook. Então, realmente, no YouTube Ads é uma concorrência muito menor mesmo. Isso acaba gerando até muitos benefícios, né? No sentido de menos clonagem. Então, para alguém te clonar é bem mais difícil comparado ao Facebook, né? Que você cria um anúncio para rodar amanhã, se você escalar amanhã já vai ter 10 pessoas anunciando igual a você, te copiando. Então, realmente, no YouTube Ads você vai ter menos concorrência assim. Outra dúvida é se as contas duram mais tempo. Para não ser repetitivo, é a mesma coisa que eu disse no meio aí do vídeo, né? Que sim, as contas duram mais tempo se, um detalhe, você souber se adaptar com a plataforma, por causa que existem algumas políticas, né? E que existem alguns segredos, algumas formas, algumas técnicas, basicamente, que se você souber se adaptar,
Eu não digo que você é necessário rodar nicho white, não é isso. Mas se você se adaptar, mesmo sendo nicho black, você consegue anunciar de boa e fazer com que as suas contas durem muito mais tempo. Mas isso aí é um detalhe muito poderoso do Google, que as contas duram muito tempo, além de que quanto mais tempo, mais otimizado, e como a inteligência do Google é muito forte, você tem uma máquina ali poderosa de vendas. Outra dúvida, né, que eu acho que é bem interessante esclarecer sobre o Google Ads / YouTube Ads, é que as contas não têm limite de gasto, né? Desde que você cria ali no primeiro dia, obviamente você não vai sair gastando igual um doido por visão de não deixar o algoritmo maluco, né, e querer te bloquear, mas desde o início você não tem nenhuma limitação de gasto. Isso significa que você cria uma conta hoje, se daqui uma semana você tiver de fato escalando, você pode escalar sem nenhuma limitação, porque não existe, no Google não existe. Você pode gastar à vontade. Outro ponto também, que eu acho que isso aqui é uma das coisas mais interessantes do Google Ads, anunciar aqui, né, é que com certeza o público é mais qualificado. E aí também por motivos óbvios, né, é só você entender o movimento nativo ali da plataforma, que é muito mais engajado, né, tem a retenção muito maior do público, então ainda mais para nós, digamos assim, que tem operações de tráfego direto que se usa VSL para vender, cara, anunciar no YouTube é quase como um encaixe perfeito do lugar certo, né? Digamos assim, por causa que a pessoa sai de um vídeo para poder assistir outro vídeo. Não seria como no Facebook, que a pessoa tá vendo, que é uma rede social, digamos assim, né? Ou no TikTok, que são vídeos curtos. Então a pessoa tem muito mais propensão a ter uma retenção maior na sua VSL e consideravelmente acabando tendo uma conversão maior também, né? Então, com certeza o público é bem mais qualificado. E essas são algumas dúvidas que eu percebi que a galera tem e me perguntam muito lá no meu Insta, que inclusive, pessoal, é lá no meu Insta que eu tô começando a postar muito conteúdo, eu tô soltando muito ouro lá, de verdade. Tô tentando fazer algo lá no meu Insta que normalmente eu não tô vendo no nosso mercado alguém fazer, que é só entregando ouro mesmo, postando muito conteúdo lá todos os dias. Então, se você não me segue lá no meu Insta, me segue lá, @nept10, porque é por lá que eu solto e revelo algumas coisas, algumas técnicas, algumas estratégias mais avançadas, digamos assim, né, sobre minha operação, né, o que eu faço aqui no dia a dia, que me diferencia, que me faz escalar. Então, se você tem curiosidade sobre YouTube Ads, sobre tráfego direto, até mesmo sobre a gringa, né, que é um mercado no qual é o meu foco principal atualmente, né, é tráfego direto na gringa. Para quem não entende, eu tô falando de ser afiliado no mercado americano. Com certeza é a principal onda do nosso mercado do marketing digital em geral. Então é tudo lá no meu Insta que eu revelo e passo, entrego tudo que vocês precisam saber para poder escalar aí da melhor forma, né? Então me segue lá, com certeza vai valer muito a pena. E tamo junto, pessoal. No vídeo de hoje foi isso aí, né? Eu mostrei um pouco aqui de faturamento, gastos, respondi algumas dúvidas para vocês. Não esquece de me seguir lá no Insta, com certeza vai valer muito a pena. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no Insta, pode me perguntar que eu vou tentar te ajudar da melhor forma. E tamo junto. Até o próximo vídeo aí e fui.